Olá, eu sou o professor Felipe Van Dork e hoje vamos para mais uma aula sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Na aula passada falamos até o artigo 6º, certo? Sobre as disposições preliminares. E hoje falaremos sobre os direitos fundamentais, iniciando pelo direito à vida e à saúde. Bem, os direitos, no caso, o direito à vida e à saúde, eles fazem parte dos artigos 7º até o 14. E hoje falaremos apenas sobre dois artigos, o 7º e o 8º. Vamos trabalhar? Muito bem, os direitos fundamentais do direito à vida e à saúde. Na primeira parte, nós estaremos falando sobre esses dois artigos, o 7º e o 8º. Isso porque o 8º, principalmente, ele é bem longo por ter vários parágrafos. E nós vamos falar de cada um desses parágrafos, tá bom? Então vamos entender o seguinte. Eu tenho o artigo 7º. Tem um texto nesse artigo. Como eu aconselho meus alunos a estudarem? Dividam o texto, repartam o texto, façam o que vocês quiserem com esse texto, desmembrem as palavras, as expressões. E aqui eu tenho duas perguntas, quando eu falo assim, do direito à vida e à saúde. Bem, nós imaginamos que a criança e o adolescente, eles têm direito à vida e à saúde. E nós viemos falando disso nas disposições preliminares. Agora, como é esse direito? Como é que isto realmente funciona? Não basta dizer, olha, você tem direito à vida e à saúde. E efetivamente, como isto acontece? Bem, é mediante a efetivação de políticas sociais públicas. Então, através das políticas, certo? Políticas públicas voltadas para a criança, para o adolescente, então, sim, ele passa a ter direito à vida e à saúde. Se não existissem as políticas sociais públicas voltadas para a criança e o adolescente, apesar dele ter o direito, seria um direito que não estaria sendo posto em prática. Sabemos que há muitas falhas, há muita coisa para se fazer ainda, mas o direito é importante você entender para a sua prova. O direito ele acontece quando, mediante a efetivação das políticas sociais públicas. Bem, e para quê? Para que isto, né? Para permitir o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de existência. Bem, este é o artigo 7º, certo? Totalmente desmembrado, e onde nós puxamos dois destaques importantes aí. Como esse direito é posto em prática e para quê? Então, é voltado para a criança e o adolescente. Então, a criança desde o momento que nasce, relembrando, o adolescente a partir dos seus 12 anos. Então, para que eles tenham este direito à vida e à saúde, é importante que políticas públicas sejam efetivadas, correto? Vamos então para o artigo 8º. No artigo 8º, nós vamos falar exclusivamente das mulheres. É muito importante nós entendermos de que o artigo 8º vai falar muito dos direitos da mulher. Mas por que se o Estatuto é da criança e do adolescente? Isso é necessário porque se nós vamos pensar nas crianças que ainda vão nascer, crianças que ainda vão ser geradas, é importante pensarmos na mãe, é importante pensarmos em quem vai criar, em quem vai gerar, quem vai carregar por 9 meses esta criança. Então entendam, quando se defende o direito das mulheres, está indiretamente defendendo os direitos das crianças e dos adolescentes, no caso mais específico das crianças. Então vamos lá. Todas as mulheres, elas têm direito ao acesso, direito de acesso aos programas e políticas de saúde da mulher. Então são os programas que o governo cria e todas as mulheres, sem exceção, todas elas
têm direito de acesso a estes programas. Outra coisa que todas as mulheres têm direito é o planejamento reprodutivo, a orientação através do atendimento que ela faz no hospital, direito aos preservativos que estão lá, colocação do DIU e outros meios contraceptivos, certo? Que tudo isso colabora para o planejamento reprodutivo, até mesmo para o caso das que têm dificuldade de engravidar e então há um trabalho sobre isso, né? Todas elas têm direito a isso. Então, primeira coisa, todas as mulheres, sem exceção, têm esse direito. Porém, quando a mulher já está gestante, é muito importante, e aí fica uma dica. Você pensa só em 3 palavrinhas aí, tá bom? Vocês pensam só em 3 palavrinhas: nutrição, atenção e atendimento. Nutrição adequada é a atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério, que é o período pós-parto, né? É o pós-parto. E no caso, não apenas pós-parto, né? É o resguardo da mulher. É muito mais que isso. E o atendimento pré-natal, perinatal e pós-natal. Então temos aí 3 palavrinhas que vão te ajudar a lembrar desses direitos. As palavrinhas são nutrição, atenção e atendimento. Repetindo, nutrição, atenção e atendimentos. A minha dica é, se você memorizar as 3 palavrinhas, mais fácil de você lembrar do restante do texto. Não tenta memorizar o texto por completo, que fica bem mais difícil, tá bom? Então vamos entender o seguinte: todos esses direitos das mulheres, todos os direitos de todas as mulheres, eles são garantidos, certo? Assegurados de forma integral pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Então nós entendemos que são direitos gratuitos e acessíveis a todas as mulheres, pois eles são protegidos ou atendidos pelo SUS. Seguindo nossa aula, no artigo 8º, vamos falar agora dos parágrafos. O primeiro parágrafo, ele é pequenininho, mas eu vou trazer bastante texto para este slide. Presta atenção. O atendimento pré-natal será realizado por profissionais da atenção primária. Muito bem. Então, o pré-natal, a mulher engravidou, ela foi ao posto, ela foi ao hospital, certo? Comprovou estar grávida, então ela vai seguir a partir daí o pré-natal, que são as consultas dela com o médico. Muito bem, mas o atendimento pré-natal será realizado por profissionais da atenção primária. Quem são esses profissionais? Então, não tem isto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Este já é um texto por fora. Então, você não precisa se preocupar em memorizar quem são esses profissionais. Eu trouxe o texto para que você entenda, sempre quando falar de atenção primária, profissionais da atenção primária, é uma equipe já definida, certo, pela Agência Nacional de Saúde, e a equipe é essa daí, ó, médico generalista, o clínico geral, né? Pode ser um médico especialista em saúde da família, enfermeiro generalista, ou especialista em saúde da família, técnico de enfermagem, um profissional de saúde não médico. Então temos aí 4 profissionais. Bem, essa é a equipe mínima para o atendimento de profissionais para atenção primária, tá show? Mas o que é importante é aí, pensando só no Estatuto da Criança e do Adolescente. O que é importante aqui é você saber que o atendimento pré-natal será realizado por profissionais da atenção primária. É isso que conta no texto. Então você pode fazer uma questão que esteja lá, olha só, será realizado por profissional concurso em ginecologia, especialista em ginecologia ou algo do tipo assim. Cuidado, é fácil de se enganar neste caso, tá bom? Então, relembrando, pré-natal,
profissionais da atenção primária. Então, nós temos agora o parágrafo 2º e eu vou trazer para vocês uma informação que acontece lá no 3º trimestre de gravidez, lá nos últimos 3 meses, que é justamente o período onde podem acontecer surpresas e a criança nascer prematura. Então, nesses últimos 3 meses, o ECA vai nos dizer que os profissionais de saúde de referência da gestante, certo? Serão vinculados. Observe que eu pus entre colchetes, porque o texto diz: saúde e referência da gestante garantirão sua vinculação no último trimestre da gestação. Então, serão vinculados ao estabelecimento em que será realizado o parto, garantido o direito de opção da mulher. Então, é uma perguntinha que cai em muitos concursos. Quando será vinculado durante toda a gestação? Não, apenas no 3º trimestre da gestação. Certinho? Continuando, parágrafo 3º. Os serviços de saúde, onde o parto for realizado, assegurarão às mulheres e a seus filhos recém-nascidos. Há uma listinha aí, de 2 opções: alta hospitalar responsável e contrarreferência na atenção primária. Essa contrarreferência, para você não esquecer, é justamente a devolução dela para o atendimento, a atenção primária. Então vamos entender o seguinte: quando a gestante ela está sendo atendida pela atenção primária nesta fase e ela está gestante, em algum momento ela será referenciada, ou seja, ela será apontada para um atendimento mais específico, certo? Porque ela vai entrar em trabalho de parto a qualquer momento e tudo mais. Então ela vai para um hospital onde ela vai ganhar um neném. Quando ela ganhou o neném, ela é referenciada de volta, ou seja, ela é feita uma contrarreferência. Então é contrarreferência na atenção primária. Ela volta para a atenção primária. Isto é contrarreferência. Primeiro ela foi referenciada para um hospital mais específico, certo? Para fazer um atendimento mais específico. Após ganhar neném, ela vai ter alta, certo? Ela será contrarreferenciada para a atenção primária. Bem como, então, outro direito, bem como a outros serviços e a grupos de apoio à amamentação. Onde é que fica a dica aqui? É a gente ter atenção com essa questão de contrarreferência, entender o que é uma contrarreferência. Então, referência é quando ela sai da atenção primária indicada para um atendimento mais específico. Contrarreferência é quando ela está nesse atendimento específico, ou seja, recebe alta e ela é indicada de volta para a atenção primária, ou seja, contrarreferência. Qualquer dúvida, deixa nos comentários aí que nós podemos responder, tá bom? Vamos para o parágrafo 5º. Incumbe ao poder público a assistência psicológica. Então vamos entender este parágrafo 4º. Ele diz assim, incumbe ao poder público proporcionar assistência psicológica à gestante e à mãe no período pré e pós-natal, inclusive como forma de prevenir ou minorar as consequências do estado puerperal. Bem, assistência psicológica é garantida no parágrafo 4º, ela é garantida para a gestante, ou seja, no pré-natal, certo? Durante o período pré-natal, então é garantida a assistência psicológica. E no pós-natal, ou seja, para a mãe. Por isso que o texto diz, olha, é garantido a assistência psicológica à gestante e à mãe, pois após ganhar um neném, ela já não é mais gestante, ela é mãe. Então é por isso que o texto diz isso, gestante e a mãe. Muito bem, então é no pré-natal e no pós-natal. Então temos aí o desenho onde vou dizer, olha, é gestante
Aí tem o parto, então virou mãe. Tinha assistência psicológica antes, no pré-natal, e tem assistência psicológica depois do parto, no pós-natal. Isso é para quê? Justamente para prevenir e minorar as consequências do estado puerperal. Ou seja, a partir do momento que se oferece uma assistência psicológica, pode estar ajudando esta mãe, certo? A gestante e a mãe, a evitar muitos transtornos, como o conhecida, né, depressão pós-parto. Então, esse aí é o nosso parágrafo 4º. Vamos para o parágrafo 5º. Muito bem, olha só. Garantia do parágrafo 4º. No parágrafo 5º, nós vamos garantir o que foi dito no parágrafo 4º para as gestantes e as mães. Garantir mais o quê? Que manifestem interesse em entregar seus filhos para adoção. Entendam só, olha só, o que estava proposto lá no parágrafo 4º, que era justamente assistência psicológica, essa assistência psicológica ela se mantém, inclusive para mães, para gestantes e mães que manifestarem interesse em adotar os filhos, ou que se encontrem em situação de privação de liberdade. Ou seja, a mãe que está em privação de liberdade, certo? Ela tem direito à assistência psicológica, e assim a mãe também que pretende adotar o filho, ela também tem direito à assistência psicológica. Nós estamos falando dessa assistência durante a gestação, no pré-natal e pós-parto, que é justamente o pós-natal. Então não difere de nada, só inclui mais. Apesar de nós estarmos falando de direitos que alcançam todas as mulheres, o parágrafo 5º ele vem só ressaltar, certo? Chamar atenção para confirmar de que mesmo que a mulher fale, eu vou adotar meu filho, quando ele nasceu eu vou adotar, ou então já nasceu, vou adotar meu filho, tenho esse interesse. Ou então a mãe que está presa por alguma infração. Então, tanto essa mãe quanto a outra vão ter direito também à assistência psicológica, tá? Não difere em nada. Prosseguindo, vamos para o parágrafo... Olha só. O direito da criança e do adolescente começa na mulher. Falei disso lá no início. Antes da gravidez. É isso que nós temos que atentar. Se tirarmos, de alguma forma, o direito de uma mãe ou outra, estaremos cometendo um erro que seria a discriminação, certo? Seria um erro grande, né? Já esta discriminação no atendimento, e também estaríamos afetando possivelmente a criança que ainda vai nascer. Então, o direito da criança e do adolescente, que é justamente o foco do estatuto, ele começa na mulher, antes da gravidez. Então, lá quando nós falamos do planejamento reprodutivo, nós já estávamos pensando na criança, certinho? Então, vamos lá. Parágrafo 6º. Direito a um acompanhante de sua preferência. Então, a mulher tem direito a pedir um acompanhante e ela escolheu o acompanhante durante o pré-natal, no trabalho do parto e no pós-parto imediato. Naquele momento ali, o pós-parto imediato. Ela tem esse direito, tá bom? De escolher um acompanhante para estar com ela durante toda a fase da gravidez e logo após ela ganhar. E durante o parto também. Então vamos para o parágrafo 6º. Olha só, direito à orientação. Orientação no caso aqui, informação, certo? Direito a receber informação, a ser orientada. Então, eu separei em dois conjuntos aí. Então, entendo o seguinte. O texto diz, a gestante deverá receber orientação sobre aleitamento materno, alimentação complementar saudável e crescimento e desenvolvimento infantil, bem como sobre formas de
favorecer a criação de vínculos afetivos e de estimular o desenvolvimento integral da criança. Então, o que nós temos primeiramente? Nós temos o seguinte: o direito a ser orientada sobre a questão física da criança. O que? Quando nós falamos de amamentação, nós estamos falando da questão física da criança. Então, o aleitamento materno, alimentação complementar saudável e sobre crescimento e desenvolvimento infantil. Falamos de aspectos físicos da criança. Agora, o parágrafo ainda estica um pouco e diz, olha, sobre vínculos afetivos, certo? Favorecer os vínculos afetivos, criação de vínculos afetivos. Não estamos trabalhando agora o social? Então, o que nós concluímos aqui? Nós concluímos de que neste parágrafo ele está falando de partes do desenvolvimento integral. Basta lembrarmos disso lá no artigo 3º, tá bom? O artigo 3º fala do desenvolvimento integral, ele olhando esse desenvolvimento da seguinte forma: físico, moral, mental, espiritual e social. Aqui no artigo 8º, no parágrafo 7º, eu separei em dois conjuntos o texto que ele nos traz dois aspectos. Eu observei esses dois aspectos. De repente você observou algo mais. Então, isto sim é você estudar. Se você observou algo mais nisto, deixa lá nos comentários, certo? E anota aí para sua prova. Então, vamos lá. Atendimento, orientação sobre a questão física, sobre o desenvolvimento físico e orientação sobre o desenvolvimento social. A criança, ou melhor, a mulher, tem direito de receber esta orientação. Prosseguindo, o artigo 8º, parágrafo 8º. Bem, direito a acompanhamento saudável e direito ao parto natural cuidadoso. Então, o acompanhamento desde o pré-natal, certo? Todo o cuidado que vai se ter com esta mulher gestante e o parto natural cuidadoso. Ela tem direito a escolher o parto natural. E um parto natural, a palavrinha aí, ó, cuidadoso. Agora, não pode fazer cesárea? Pode, por motivos médicos. Então, abre-se um parênteses aí, um par de parênteses, né? E vamos entender aí o que acontece. O médico avaliou a gestante e ele entendeu, certo? Justificou de que não é possível fazer um parto natural. Então, vai se fazer a cesárea e outras intervenções cirúrgicas que forem necessárias. Isto por motivos médicos. É isto que o artigo está nos dizendo no parágrafo 8º, tá bom? Então, direito a acompanhamento saudável, direito ao parto natural cuidadoso e só muda para cesárea e outras cirurgias que forem necessárias por questões médicas. No parágrafo 9º, vamos ver agora a atenção primária de uma forma diferente. Sempre quando nós pensamos em atenção primária, nós pensamos assim, olha, o posto de saúde está lá paradinho, o hospital está lá só esperando alguém chegar levando os problemas. Bem, neste caso, nós vamos ver a atenção primária de uma forma ativa. Então, caso a gestante não iniciar ou ela abandonar o pré-natal, a atenção primária tem que ir em busca dessa mulher. Em algum momento, a atenção primária soube que ela está grávida, soube, certo? Ela estava grávida e realmente agendou o pré-natal e ela não foi no primeiro, não foi no segundo. De alguma forma, a atenção primária precisa fazer uma busca, certo? Trazer essa gestante para fazer o pré-natal. Então, é uma busca ativa, mudou agora. A atenção primária agora está numa posição mais ativa. Então, vamos lá. Gestantes. A atenção primária à saúde
fará a busca ativa da gestante que não iniciar ou que abandonar as consultas de pré-natal. E as mães, certo? A criança já nasceu, então a mulher agora é mãe. Então também será buscada se ela não comparecer às consultas pós-parto. Então são duas situações aí. Quando gestante, a atenção primária fiscalizará se ela está indo ao pré-natal. Se não for, buscará, irá atrás dessa gestante. E no caso, depois que ela ganhar o neném, então no papel de mãe, o texto utiliza a palavra mãe, ela será buscada se ela não comparecer às consultas pós-natal. E vamos para o nosso parágrafo 10. O 10º parágrafo aí do artigo 8º. Olha só, é incumbência do poder público e é direito da gestante e da mulher com filho na primeira infância. Está falando do quê? Está falando do quê? Ainda não cheguei lá. Vamos entender primeiro um detalhe aqui para nós podermos conversar sobre isso. Primeira infância. Primeira infância é o primeiro detalhe. O que é primeira infância? Primeira infância é a faixa etária do zero até os 6 anos de idade, certo? De 0 a 6 anos de idade. Bem, provavelmente não é isso que vai se perguntar, mas já é um conhecimento a mais. Então, vamos entender o seguinte, estamos falando de quê? De que mulher? Estamos falando da mulher que está sob custódia em unidade de privação de liberdade. Ou seja, resumindo, ela está presa, certo? Então, essa mulher que está em privação de liberdade, suponhamos que ela esteja grávida ou que ela tenha um filho na primeira infância morando com ela, certo? No mesmo ambiente. Isso é triste para a gente, né? Triste pensar numa situação dessa olhando para a criança. Então, o que acontece? Essas mulheres terão direito à ambiência que atenda às normas sanitárias e assistenciais do SUS. Então, o primeiro detalhe, ela precisa ser atendida, ela e a criança precisam ser atendidos dentro das normas sanitárias e assistenciais do SUS. É o primeiro detalhe. Outra coisa que elas precisam, ou no caso a criança, é de articulação com o sistema de ensino competente. No caso, pela faixa etária, normalmente quem vai atender é uma prefeitura, certo? Então, precisa, e o sistema de ensino competente faça o atendimento dessa criança neste ambiente. E aí, também que haja ambientes favoráveis, tanto para a gestante quanto para essa mulher que tem um filho na primeira infância. Agora, o objetivo disso é o desenvolvimento integral da criança. Isso aí gera uma tristeza nós pensarmos assim, até onde isso é bom realmente para a criança ou deixa de ser. Sem definir se é ou não, pois cada caso é um caso, mas em toda situação é sempre uma tristeza quando nós olhamos para a criança. Ela estando lá dentro neste ambiente, ela está sendo privada de liberdade também. Ela está perdendo o direito à liberdade dela. Mas quando ela está fora, ela está perdendo o acesso à mãe, certo? Ela não está aproveitando ou de se desenvolvendo, talvez mentalmente ou de forma afetiva, pois está longe da mãe ou está se desenvolvendo muito mal. Então são duas situações, né, muito difíceis de dizer qual é a melhor, o que deve ser feito. Quem me dera ter a solução para isto. Então fica aí o final da nossa aula. Vamos falar mais ainda do artigo 8º, 8º-A. O artigo 8º-A. Vamos falar da Semana Nacional de Prevenção da Gravidez
na adolescência. Outro assunto muito polêmico no nosso país e difícil de lidar. Talvez não seja um problema só do nosso país, seja um problema muito mais abrangente. Então vamos entender. Esta semana é uma semana de conscientização, essa semana é uma semana de alerta, é uma semana para chamar atenção mesmo, principalmente dos adolescentes. Quando é feita essa semana? Anualmente, na semana do dia 1º de fevereiro. O texto do Estatuto diz o seguinte, que é realizada anualmente na semana que incluir o dia 1º de fevereiro. Então nós olhamos lá, que dia está o dia 1º de fevereiro? Está iniciando numa quinta-feira. Então aquela semana toda, de domingo a sábado, é a Semana Nacional de Prevenção de Gravidez na Adolescência. Qual o objetivo? Disseminar informações sobre medidas preventivas e educativas, justamente sobre gravidez. Então, disseminar, esse é o objetivo, hein? Disseminar informações sobre medidas preventivas e educativas. Quais são as ações? As ações que quem deve realizar é o poder público e a organização civil, organização da sociedade civil. As ações devem ser feitas pelo poder público e pela organização da sociedade civil. Qual é o público-alvo? Prioritariamente adolescente. Cuidado, que a palavrinha, nós sabemos que isso acontece nos concursos, né? A palavra é prioritariamente, não é exclusivamente. É bem tentador se encontrarmos uma resposta exclusivamente adolescente. Não, é prioritariamente adolescente, pois algum trabalho, alguma campanha, algo pode ser realizado para pais de adolescentes, certo? Ou responsáveis de forma geral. Então, prioritariamente para os adolescentes, mas pode-se construir ações que afetem toda a sociedade, que alcance toda a sociedade. Certinho, gente? Agora sim, este é o final da nossa segunda aula, certo? Segunda aula sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Não deixem de assistir a primeira aula. Então não percam a primeira aula que nós falamos sobre as disposições preliminares. E se preparem que nós continuaremos a falar sobre o direito à vida e à saúde na próxima aula. Então até lá, gente. Um abraço.